Assim podemos começar. Bem, hoje o tema é um tema que não é muito longo, mas é muito bonito. O Dr. Plínio ele vai comentar o Cavaleiro Medieval. E o Cavaleiro Medieval, por quê que ele vai comentar o Cavaleiro Medieval? Conforme vai se depreender do texto que nós vamos ver, o texto é de uma reunião que ele fez para os rapazes da TFP, mas não é um texto que esteja no ambiente dos costumes propriamente, mas ele faz parte daquilo que se chama ambientes e costumes. Ele está lá na relação, no site, né, do Plínio Corrêa de Oliveira.info. Mas, na realidade, não foi um ambiente e costumes característico. Pegaram um texto do Dr. Plínio, ele não faz comparação, ambientes e costumes normalmente tem uma comparação, e ele não faz essa comparação, mas destaca muitas qualidades do cavaleiro. E o que é bonito é o seguinte, que nós vemos que o católico ele só é autenticamente católico se ele é combativo. Evidentemente, uma combatividade totalmente dentro da lei de Deus. Ele não pode cometer o mínimo pecado no combate que ele faz. Mas ele pode pecar se ele se omite de combater quando ele deveria combater. Bom, vamos então ver um pouquinho o que o Dr. Plínio vai dizer. O cavaleiro medieval. Vai ver que a Idade Média estava toda ela pautada na mentalidade do cavaleiro medieval. Então vejam só, na Idade Média, os, perdão, os conceitos de cavalaria e de nobreza, em certo sentido, se confundiam. Quer dizer, a luta ela é nobre quando ela é por uma causa santa, ela é nobre. Por que ela é nobre? Porque a pessoa que entra na luta, ela está disposta a dar a vida dela. Não quer dizer que ela vai entregar a vida dela sem lutar, ela vai lutar para destruir o adversário. Mas ela entra com a disposição de entregar tudo o que ela tem de mais precioso que é a vida. Mais precioso do que a vida, só a alma. Tem muita gente que acaba perdendo a alma por amor à vida. Enquanto o santo, o cavaleiro autêntico, ele perde a vida por amor à alma. E a alma ele quer que se una a Deus Nosso Senhor. Então continua. Assim, nem sempre o cavaleiro era nobre, mas muitos deles participavam dessa condição. Nem todos os nobres eram cavaleiros, embora muitos o fossem. Acontece que a maioria dos cavaleiros, eles foram feitos cavaleiros no campo de batalha. Porque é no campo de batalha que ele está dando tudo. O campo de batalha, num certo sentido, é como um altar, onde se imolam vítimas, e umas vão para o céu e outras vão para o inferno. Evidentemente, os que vão para o inferno não é por culpa daqueles que combatem de uma maneira santa e que merecem o céu. Não é por culpa desses que eles vão para o inferno. Eles vão para o inferno por culpa própria, porque quiseram ser ruins, não quiseram obedecer a Deus e também lutam, combatem os autênticos filhos de Deus. Vamos mais em frente. Que característica do cavaleiro medieval o tornou célebre na história? O traço marcante foi a fé. É uma coisa muito bonita isto. Quer dizer que o traço marcante do porquê o cavaleiro medieval era assim combativo era a fé. Era em nome da fé, pela fé que ele fazia. E é por isso que ele deve ser muito elogiado. Por quê? Porque em nome da fé ele renuncia a tudo para fazer vencer aquilo que está de acordo com a fé. O que não está de acordo com a fé ah, enfim, não confere com a mentalidade do cavaleiro. Continua. Daí, a coragem que o cavaleiro revelava
nas mais terríveis das lutas. As lutas visando libertar o Santo Sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor morreu por nós na cruz, padeceu toda a paixão, foi sepultado no Santo Sepulcro, depois ele ressuscitou e ficou um tempo ainda na terra, depois subiu aos céus. Os lugares onde ele esteve durante a paixão, todos eles ficaram santificados por ele, mas de modo especial o Santo Sepulcro, dentro do qual ele ficou 3 dias e ressuscitou. Foi dentro do Santo Sepulcro que ele, por força própria, ele ressuscitou. Daí então, os cruzados teriam como ponto de honra libertar o Santo Sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo. Tais empreendimentos, as cruzadas, essas lutas dos cavaleiros, almejavam esse objetivo no Oriente e na Península Ibérica, de Portugal e Espanha. Eles aspiravam livrar do jugo maometano as populações espanhola e portuguesa. Vocês lembram que os maometanos invadiram a Espanha, né? Invadiram Portugal também. E eles tiveram uma luta ferrenha que durou 800 anos para eles serem tirados do território espanhol e também do português. E acontece que eles, se eles não tivessem uma fé muito viva, se eles não tivessem uma determinação muito grande de que a fé que merece vencer, as verdades da fé são as verdades mais importantes que regem o ser humano. Quem não tem fé não tem rumo. A pessoa que não tem fé não tem rumo. Ela vive como se não tivesse alma, como se não tivesse espírito. E com isto, ela acaba se tornando inimiga de Deus, não dá melhor valor para aquilo que Deus sofreu por ela, Nosso Senhor sofreu, e com isto ela se coloca em condições de perder a própria alma. Bom, vamos em frente. A grande capacidade de combate desse guerreiro era explicável. Tratava-se de defender a religião, ao que ele se entregava inteiramente, arriscando mesmo a própria vida. Quer dizer, se a religião, como ela é, o que quer dizer religião? Estou dizendo isso, não é necessário porque todos conhecem. Mas religião é religar, é relacionar com Deus, religar com Deus. E a religião, sem fé, não existe religião. A religião autêntica católica. Então, a fé, ela faz com que se pratique a religião. A religião é o exercício da fé. Não é? Bom, então, conforme diz aqui, então a grande capacidade de combate desse guerreiro era explicável. Tratava-se de defender a religião, ao que ele se entregava inteiramente, arriscando mesmo sua própria vida. Tal característica existiu no cavaleiro medieval em harmonia com outras notas, aparentemente contraditórias. Tem gente que é curto de cabeça de inteligência, curto de compreensão das coisas, curto de senso psicológico, curta, sobretudo, de fé, que acha que o cavaleiro era uma espécie de matador, que matava sem motivo, que lutava sem motivo, só para fazer mal para os outros. Esses são os idiotas que não creem, não entendem nada do que é o mais profundo da alma humana. Ora, a característica combativa do cavaleiro medieval se harmonizava com outras notas aparentemente contraditórias. Vejam só. O cavaleiro era homem de fé, contudo, dotado também de espírito prático. Chegou a edificar grandes fortificações. Veja, essa é uma fortificação feita na França. É uma coisa assim, aliás, até bonita. Ela é feita espontaneamente para atender às necessidades da guerra.
mas o resultado final dá algo bonito. E isso não foi planejado para ser fotografado, mas foi planejado para ser eficaz na guerra, mas ter também beleza inerente a tudo aquilo que o homem faz. Tudo que o homem faz deve ser belo. Por isso, o homem deve ser virtuoso, deve amar a Deus. Se o homem não ama a Deus, ele não consegue fazer nada autenticamente belo. Né? Então, dotado também de espírito prático, o cavaleiro chegou a edificar grandes fortificações. Essa aí é Carcassonne, na França. Né? Agora, esplêndidos castelos. E em alguns casos, veja só, esse castelo fica na Espanha, Manzanares el Real. Eu estive lá mais de uma vez. É um castelo muitíssimo bonito, é muitíssimo bonito. Então ele também foi a mentalidade, foram os cavaleiros que edificaram isto, né? E imponentes catedrais, levando mais longe do que ninguém a arte de construir maravilhas. Então, essas coisas que nós vimos são coisas maravilhosas e que elas refletem alguma mentalidade que produzia coisas dessas. Onde não tem uma mentalidade, vamos dizer, santa, em alto grau de virtude, não se faz coisas que sejam realmente interessantes e que marquem a história. Isso que nós estamos vendo são edificações que têm séculos e às vezes centenas, né? Assim, vamos dizer, quase que eu diria, não, vários séculos, né? Eles têm, e são muitíssimo bonitas. Bom, então vamos mais um pouco. Essa nós já vimos. Ele, o cavaleiro, corajoso na luta, requintou pouco a pouco as regras de boa educação e de convívio amável. Isso aqui já é uma coisa que já chega no Ancien Regime, mas é algo que veio, recebeu o impulso desde a Idade Média. E veja como esse ambiente refinado, educado, fino, evidentemente que essa gente devia ter boa comida, devia ter bons tecidos, devia ter tudo isso. Se detrata muito essas coisas, procuram dizer, não, mas eles eram isso, isso, sendo que nada é pior do que os nossos dias. Nada é pior do que os nossos dias. Na história, é uma coisa, a humanidade nunca ela esteve assim tão reduzida, a, tão reduzida, achincalhada, tão mediocrizada, tão como está agora. Isso não tem conversa. Isso aí o que é que fez? Não foram os cavaleiros medievais, nem tampouco a Idade Média. Foi a modernização que foi arrebentando com tudo. Vejam só, aqui é uma mesa, um jantar medieval. Olha só como é que as pessoas estão vestidas, vejam só como é que elas estão compostas, como é que elas estão comendo, como é que elas estão conversando, como é que elas estão trajadas. Tudo isso é tão diferente do clima ultra despojado de todos os valores que tem hoje em dia, que a refeição, que deveria ser sempre uma cerimônia bonita, não, não, a refeição ficou feia. A refeição ficou feia. Não? Depois, altivo perante os seus iguais, mas benevolente no trato com o sexo frágil, com as senhoras e senhoritas, os velhos, também com os velhos, os doentes e os feridos na guerra. Então parecia ele, por assim dizer, feito de açúcar. Quando o cavaleiro estava nessa situação, tratando com esse tipo de gente, então ele parecia, por assim dizer, feito de açúcar. Tão acessível ele ficava, tão doce ele ficava. Esse cavaleiro que está aí é um cavaleiro de marfim, entalhado em marfim, esculpido em marfim, melhor dizendo, que está na Sala das Confidências, ou Sala da Santa Cruz, na sede do Reino de Maria. Ele é perfeito nos detalhes, é um lindo cavaleiro que tem lá. E ele reflete bem essa mentalidade.
a gente vê nele tanto homem de guerra quanto homem de salão, né? Aí está. Quem hoje em dia a gente encontra e que tem esse trato? Entretanto, era só o inimigo ousar qualquer coisa contra os interesses da igreja que aquele homem tão doce transformava-se num leão, né? É uma coisa tremenda. E é muito bonito isso. Isso é muito bonito. Porque isso era de uma coerência na maneira de ser, de uma lógica que era extraordinária. Então, o homem, ah, aliás, todo católico, a católica também, tem que ser muito acessível, muito doce naquilo que cabe, mas ser também muito forte naquilo que cabe, né? Depois, eu vou passar agora algo que já está passando, mas eu vou passar sobre cavaleiros. Vamos ver um pouquinho para dar imagem do que é o cavaleiro combativo. Eu creio que deve ter dado. Eu só queria que alguém me dissesse
se fosse possível, se foi possível ouvir o som desse filmezinho, porque no meu aparelho aqui que eu devia ouvir, ele não estava tocando, mas o pessoal conseguiram ouvir, se puder colocar no, no chat, só se ouviu ou não, se ouviram ou não. Então tá bem, o Rivas já disse que sim, está ótimo. Então agora eu vou chegar aqui e deixa eu ver aqui, isso. Ele, o cavaleiro, deu para ver, né? Como uma batalha não era coisa, não era brincadeira, era uma coisa que exigia muito valor, exigia muito esforço, muito. E o bonito é que na batalha, os dois lados estão dando tudo que pode, né? Eles dão tudo, 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 tudo. E com isso eles chegam assim, aos limites máximos de si próprios. E isso é muito bonito em se tratando dos cavaleiros que lutam por amor a Deus, pelo primeiro mandamento, né, e outros mandamentos, mas que ama a Deus sobre todas as coisas. É muito extraordinário. Então, ele, um batalhador, não obstante, favoreceu enormemente a cultura, o cavaleiro, revelando-se um propulsor das artes e elevando o tom de vida a um nível menos rústico do que o vigente no início da Idade Média, onde se explicam os bonitos imóveis, as belas alfaias, a gastronomia refinada, os vinhos excelentes e os sinos harmoniosos surgidos naquela época histórica. Eu vou colocar esta aqui, vejam como é, enfim, isso é um desenho, mas mais ou menos como é que eram os trajes femininos na Idade Média, né? Não digo que não seja passível de algum aprimoramento, mas é evidentemente que era um pessoal ainda muito sacralizado, muito elevado. E vejo essa daqui evidentemente, é uma cena montada de nossos dias, mas é uma ceia num castelo. E vejam como é que as pessoas estão vestidas, como é que a mesa está posta. Veja o nível disto tudo, como é que é, e como isto está impregnadíssimo de qualidades de alma, mas impregnadíssimo. E num ambiente como esse, é preciso ser fino, é preciso ser educado, é preciso ter categoria, é preciso ter uma série de coisas que só vem da onde? Só vem de uma autêntica fé. Tem que ser um reflexo de Deus no procedimento das pessoas. Bom, depois disso, vamos continuar um pouquinho. Foram traços estes que o cavaleiro, antes tão rude, paulatinamente imprimiu na vida de então, tornando-a cheia de afabilidade e beleza. Em suma, colaborando para ser implantada a civilização católica. Este era o perfil do cavaleiro medieval. Então é uma coisa muito interessante a gente ver que esse perfil que, por assim dizer, configurou a Idade Média, né? E aqui tem dois cavaleiros para ver como toda a força e energia que aparece no cavaleiro da direita, que é uma pintura, eu não sei bem como chamar isto, mas e o da esquerda, que nós sabemos bem quem é, que é o nosso fundador, que tem isso na alma, e a gente vê que a fisionomia dele não é de quem foge à luta, mas é de quem se mergulhou dentro da luta e do mais alto nível de luta e foi até o fim da vida dele assim. E para terminar, colocamos uma foto e uma imagem de Nossa Senhora da Vitória, pedindo a ela que rogue por nós e que nós tenhamos a mentalidade toda afinada com a mentalidade da Idade Média, para podermos praticar já nessa terra, em nossos dias, aquilo que vai ser a tônica do Reino de Maria até o fim dos tempos.